falando que primeiro você precisa colocar os pés e Deus logo depois coloca o chão. E isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. Né? A gente primeiro tem que ir, né? E aguardar aí que Deus vai fazer a parte dele. Então a gente tem feito tudo o que a gente pode estar fazendo, todas as coisas que a gente pode estar fazendo, a gente tem feito. Então eu quero convidar vocês para realmente estar fazendo parte disso. Seja indo ajudar, seja levantando a parede, seja ofertando, porque quem vai trabalhar também vai ofertando, a gente oferta também para as coisas acontecerem, né? Tem o almoço, tem o café, então, enfim, tem muita coisa para poder estar fazendo e é legal, entendeu? É legal a gente estar trabalhando para o Senhor, isso é muito bom, e eu fico muito feliz vendo as coisas acontecendo lá no terreno. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 10. Lucas 10, versículo 19. De vez em quando nós temos que acordar. Essa é a palavra. Lucas 10, versículo 19. De vez em quando nós temos que acordar. Às vezes nós esquecemos o poder que tem sobre as nossas mãos, o que Deus tem falado conosco. Nós esquecemos disso. E levamos a vida como pessoas comuns, só que nós não somos comuns. Já não somos mais dessa terra. Existe algo sobre a nossa vida que se chama poder de Deus. E que isso é muito importante para poder lidar com as questões da vida. Só que a gente precisa acordar para algumas coisas e vamos ver o que Deus vai falar conosco nesta noite. Lucas 10, 19, o 20 e o 21. Eis que vos dou o poder para pisar sobre as serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, antes alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Vamos voltar aqui no 20. Mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos. Era tipo, isso vai ser normal para vocês. Antes alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus, ele tinha tanta certeza do que ele estava derramando sobre as nossas vidas, que ele vai dizer o seguinte: olha, não fique alegre simplesmente porque os espíritos imundos se sujeitam, mas fique alegre porque o seu nome está escrito no reino dos céus. Para entender essa palavra, creio eu que é algo tão importante que Deus me fez lembrar exatamente que a gente acaba esquecendo o que a palavra está dizendo de fato ao nosso respeito. Aí eu parei para pensar em casa e fiquei vendo, e Deus me mostrando que não é só uma questão de esquecimento, é uma questão também de ter conhecimento, mas não praticar aquilo que conheceu, ou que aprendeu, perdão. Eu leio esse versículo contigo e você vai falar para mim: eu conheço essa passagem, eu sei do que está falando aí. Que nós conhecemos, isso é fato. O problema
é que a grande maioria não consegue viver na íntegra tais passagens ou tais versículos. Simplesmente eu vou tentar abordar aqui, ou por falta de esquecimento, ou outras coisas que eu vou falar aqui, mas eu vou pontuar em duas. Eu já vou entrar nesse assunto. A gente está numa geração que não é que não tenha conhecimento. A própria Bíblia vai dizer que o meu povo, ele peca por falta de conhecimento. Ele perece por falta de conhecimento. E a grande verdade é que nessa passagem está sendo direcionada para os sacerdotes, porque os sacerdotes não ensinam. Eu acredito que a gente entrou numa fase que não é apenas a falta de conhecimento, é que está sendo ensinado para muitos e poucos têm praticado aquilo que têm aprendido, ou está sendo ensinado muitas coisas de forma errada. Que aí a gente vai entrar em outros méritos, como falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, que a gente sabe que existe nos dias de hoje. Mas a grande verdade é que o que você tem feito com o conhecimento que você tem recebido até aqui? O que você tem aprendido relacionado à palavra, relacionado a uma mensagem que está sendo pregada? O que você tem feito com o conhecimento que você recebeu até aqui? Porque parece que a gente recebe um conhecimento, um ensinamento, e a gente vai viver a nossa semana deixando ela passar despercebida. Não, ela tem que ser intencional. A segunda-feira ela precisa ser intencional. A terça-feira ela precisa ser intencional. De que tu está falando, pastor? De que tu está falando? Precisamos usar uma fé intencional todos os dias da nossa vida. A gente não pode mais ser fruto do acaso, ou simplesmente foi sorte, ou simplesmente foi coincidência. Não, a gente precisa usar uma fé intencional, andarmos sabendo que Deus tem nos dado poder, Deus tem derramado sobre a nossa vida poder. Quando o pastor Júnior pregou aqui domingo passado, ele falou exatamente de eis que vos dou poder, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele falou sobre isso. E eu citei esse versículo de Lucas 10, quando a gente estava orando. E espiritualmente falando, a gente sabe que aconteceram algumas coisas por aqui. Deus está realizando milagre, querido. Deus está fazendo coisas. Deus está fazendo coisas. Mas não é simplesmente por causa de mim ou por causa de você. É por causa do entendimento da palavra. É por causa da prática da palavra. Se você conseguir sair daqui e praticar aquilo que está sendo falado, certamente tudo vai dar certo. Quando Jesus falou isso aqui para os discípulos estavam saindo de 2 em 2 para poder evangelizar, para poder cumprir o ID daquilo que ele já tinha falado a respeito deles. Onde é que tem sido o nosso ID? A gente sabe que nem todos estão indo para a África, para a Ásia, para Amazonas, para o norte e nordeste do país. Mas você não tem saído de casa? Eu costumo dizer, quando as pessoas falam comigo a respeito de missões, de trabalho, do trabalho com moradores em situação de rua, aí pergunta, mas como é que você faz o evangelismo? Como é que você faz missão? Cara, a gente abre a porta da nossa casa e a gente sai. Então, a partir daquele momento ali, já é uma vida missionária. Então, para onde tem sido o teu ID? Como que tem sido a sua caminhada? A sua caminhada não tem sido em direção ao seu trabalho, em direção à faculdade, em direção ao colégio, algo desse tipo? Você não tem saído em direção às ruas? Você não tem feito isso durante o dia? Ou durante todos os seus dias? Esse poder precisa estar sobre você.
Você precisa reconhecer Ele de forma intencional. Existe um poder de Deus sobre a minha vida hoje. E eu já ganhei esse dia. Esse dia ele já é meu. Eu já conquistei o que é necessário para esse dia. A segunda-feira é minha. E não se alegre porque os espíritos imundos vão se sujeitar. Olha o que Jesus está falando. Não se alegre apenas com isso. E não se alegre porque eu quero contemporaneizar. Não se alegre porque você chegou no serviço e deu tudo certo. Porque vai dar tudo certo. Não se alegre porque você foi simplesmente promovido. Não se alegre porque você conseguiu o emprego que estava esperando. Não se alegre porque você conquistou um bem, você conquistou algo. Não se alegre por isso. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se alegre por isso. Por que Jesus está falando isso? Porque todas essas coisas já seriam certas a acontecer. Então por que não acontece? Então por que as coisas simplesmente não dão sentido? É porque simplesmente a gente precisa sair da nossa casa com uma fé totalmente intencional. A gente precisa estar no nosso coração sabendo o que vai acontecer para aquele dia. Esse dia é meu. Eu ganhei esse dia. Vai dar tudo certo no emprego hoje. Vai dar tudo certo na faculdade. Eu vou conseguir pagar isso. Eu vou conseguir ganhar isso. Esse dia é meu, porque tudo isso já está determinado sobre nós. E quando chegar no final do dia, Deus, muito obrigado, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Se alegre por isso. Está conseguindo entender aonde Deus está tentando nos levar? Deus está tentando nos levar que tudo aquilo que você está pensando, do tipo de conquista, ou de ter, ou de alcançar, isso já é teu. Deus já lhe deu de verdade. O dia já é teu, a semana já é tua, o mês já é teu, completamente seu. Mas o quanto nós temos conquistado isso? E aí eu quero ampliar um pouquinho. Quero mergulhar só mais um pouquinho. Eu não estou falando apenas de um ensino de que vamos estudar Apocalipse, é bom. Vamos estudar sobre Gênesis, de Gênesis a Malaquias, é muito bom também. Vamos estudar os profetas menores e os profetas maiores. Vamos estudar assuntos polêmicos dentro da Bíblia, por que isso, por que aquilo. Eu estou falando que a gente precisa não apenas estudar, mas a gente precisa praticar. E isso vai além de eu só ficar vendo vídeo na internet, vai além de eu só ficar ouvindo as mensagens que eu quero, vai além, porque existem pessoas que eu vou ver os assuntos sobre cura interior, eu vou ver assuntos sobre libertação, eu vou ver os assuntos sobre maldição hereditária. Será que a gente já não tem ganhado bastante conhecimento e o que está nos faltando é prática? É prática disso tudo? É pegar uma passagem como essa e destrinchar dentro de você e você falar assim, eu sou isso? Isso é para mim? Deus está falando isso comigo? Será que não é tempo disso? Algumas pessoas às vezes me perguntam sobre temas um pouco mais polêmicos, a gente vai conversar sobre isso. Mas será que não é tempo da gente viver isso? De viver essa palavra? De viver um tempo agora daquilo que a gente já tem aprendido? Volto a repetir do que um amigo falou comigo. Às vezes a gente estuda tanto, conhece tanto, se amadurece tanto, que a gente acaba apodrecendo no pé. De tanto conhecimento, daqui a pouco nada presta.
De tanto conhecimento, daqui a pouco está tudo errado. De tanto conhecimento, não, isso aqui não pode, isso aqui também não, isso aqui está errado. Será que não está no tempo de nós praticarmos isso? Por que não praticamos aquilo que a gente já tem recebido? Os nossos erros não estão apenas naquilo que nós recebemos como ensino, mas está na falta da prática. Por que não praticamos tudo aquilo que a gente já tem aprendido? E é agora que eu quero citar para você 2 motivos. Uma é basicamente porque a gente anda em desobediência. Como assim, pastor? Desobediência. Estou falando de desobediência com a igreja, com o pastor, algo desse tipo, não. Eu estou falando de desobediência com Deus. Quantos que aqui estão, que tem o costume de falar assim, olha, Deus falou comigo essa parada aqui, isso aqui, mas eu vou te falar uma coisa, eu não vou fazer isso não. Isso não é bem louco? Vocês já pararam para pensar nisso? Deus está falando comigo há 2 anos. 2 anos? Isso não quer dizer que eu estou em desobediência há 2 anos? Deus está falando comigo há uns 5 anos já. Meu Deus. Não é 5 anos de desobediência? Porque se é Deus falando contigo e você ainda não tem feito, é desobediência. Se é Deus falando contigo e você ainda não tem feito, é desobediência. E isso eu estou falando de coisas que às vezes são muito particulares. De que Deus tem falado contigo e você sabe que Deus tem falado contigo, mas você prefere continuar em desobediência. E vai pagando preço. E vai pagando preço. Um preço muito alto. Um preço muito alto. Porque as coisas, elas começam a desandar de tal forma que a gente não consegue mais fazer o caminho de volta. Retornar aquilo para aquilo a qual Deus nos chamou. É desobediência, querido. Se temos desobedecido aquilo que Deus tem falado conosco diretamente, e que você mesmo tem falado, olha, Deus tem falado comigo, imagina em relação à sua palavra. O quanto nós temos desobedecido em relação à palavra de Deus, aquilo que está escrito. Quantas são as coisas que a gente simplesmente não faz? Não é por falta de conhecimento, é na verdade por desobediência. Porque nós temos conhecimento. Quantas vezes que Deus vai ser preciso Deus falar contigo a respeito de uma obra missionária, de uma saída missionária, de começar algo? Quantas vezes Deus vai falar contigo a respeito do teu emprego, a respeito do teu patrão? Quantas vezes Deus vai falar contigo assim, ó, tu tem que sair, ó, tu tem que ficar? Quantas vezes vai ser necessário? Vai se pagando preço. Vai se pagando preço. Porque a gente está olhando simplesmente, pô, será que vai dar certo? Volta de novo, ó. Será que vai dar certo? Mas olha só, se eu fizer isso aqui, aí tu começa a fazer conta. Só que essas contas não são as contas de Deus, é a tua conta. E a família vai pagando um preço. Você vai pagando um preço. E o preço vai ficando alto. Você sabe exatamente o que Deus está falando contigo. Eu não estou falando para você sair ou ficar. Eu estou te falando que Deus tem falado contigo. E você mesmo anda em desobediência. E nós mesmos não praticamos. Por que isso? Seria a falta de confiar em Deus? Seria isso? Eu quero citar um segundo ponto. Por que a gente não obedece a Deus? Por que a gente aprende tanto, ouve tanto da sua palavra, adquire tanto conhecimento,
mas não pratica. Entre diversos fatores que eu poderia citar aqui, eu estou citando 2. Porque a desobediência, ele já resume muita coisa. Porque a desobediência, ela tem a ver com o pecado. Se eu estou em desobediência, eu também estou em pecado. E se a gente fosse aprofundando mais, a gente pode ir dando nome a esse pecado. Mas você sabe quais são. Você já sabe quais são. Você já sabe o que precisa fazer. Você já sabe qual é o erro. Ninguém precisa colocar o dedo sobre você e falar, olha, é isso. Sabe por que não? Porque Deus já tem feito isso. O Senhor já tem disciplinado. Ah, Deus não tem falado não. Ah, então tem alguma coisa errada, porque Ele disciplina quem Ele ama. Segundo ponto, porque a gente tem tanto conhecimento, mas nós não praticamos eles? Porque nós somos medrosos. Porque nós somos covardes. Porque nós somos frouxos. Ah, frouxo não, pastor, aí o senhor exagerou. Frouxo. Se no dia da angústia te mostrarem frouxo, a sua força será pequena. É bíblico, cara. Temos sido medrosos. Porque a gente não tem confiado no eis que vos dou poder, porque nós somos medrosos. Porque não saímos de casa determinado com aquilo que vai ser feito, porque somos medrosos. Porque não começamos o negócio a qual Deus já tem falado conosco, porque somos medrosos. Somos medrosos. Você pode passar a sua vida inteira e chegar aos seus 40, 50, 60 anos sem você fazer nada do que Deus falou contigo. E olha que Deus falou muito. E olha que o Senhor falou muito. Por quê? Por causa do medo. Medo de quê, pastor? Medo de quê? Principalmente medo de dar errado. Medo de dar errado e você se frustrar com isso. Porque se der errado, mas se der errado, o que as pessoas vão falar? O que a família vai falar? O que os meus parentes vão falar? O que a minha família vai falar? Se der errado. A grande verdade é que muitas coisas que nós não fazemos, que nós não tentamos fazer, a gente nunca vai descobrir se vai dar certo ou não, simplesmente porque nós não tentamos fazer. A gente não colocou a cara lá para tomar tapa. Então você não vai descobrir se vai dar certo ou não. E tu já parou para pensar que são coisas tão bobas que a gente pensa? A gente pensa no que o outro vai falar, no que as pessoas vão pensar, no que a família vai dizer. Deixa eu te contar um segredo que você talvez não sabia até aqui. Todos já falam sem você fazer. Todos. Eu já começo o ministério como pastor, com as pessoas falando assim, pastor é tudo ladrão. Eu já entro no desafio. É mentira isso, não? Não é isso que a gente ouve no mundo aí fora? Pastor é ladrão. Pastor é isso, pastor é aquilo. Então tu já começa de forma negativa. Não, as pessoas já estão falando. O que eu posso fazer é diferente. E cumprir aquilo que Deus tem separado para a minha vida. Mas eu poderia ter dito não? Claro que eu poderia ter dito não. E Deus ia fazer o que se eu dissesse não? Sei. Talvez eu ia morrer, eu ia, sei lá, entendeu? Mas eu teria dito não. Estava fazendo outra coisa, sei lá, mas teria dito não. Talvez a gente esteja mergulhado bem nisso e você não sabe. Já era para estar fazendo outras coisas e você não sabe. Porque você não tem coragem de dar sentido nisso. De pegar e mergulhar, olha,
eu vou pegar isso aqui e vou fazer isso. A gente guarda um recurso, um dinheiro que a gente junta durante tempo. Aí aparece uma situação complicada, a gente vai lá e gasta com aquilo ali. Por que não investiu em algo? Por que realmente não começou algo que você queria começar? Isso se Deus tem falado isso contigo. Porque existem situações que Deus não está falando nada. Mas se Deus tem falado contigo, cara, faça. Faça. Ah, mas deu errado. Faça de novo, cara. Deu errado de novo. Faça de novo. Já tentei 5 vezes. De novo. De novo, cara. Porque você pode passar a vida toda vivendo uma vida totalmente frustrada porque você nunca começou a fazer aquilo que você realmente queria fazer. Quantas são as pessoas que começam a faculdade? Segundo período muda, volta para o primeiro em outra faculdade. No quarto período muda, volta para o primeiro em outra faculdade. E assim vai. Nunca conseguiram fazer de fato o que queriam. E na verdade o que o cara queria fazer não era nem faculdade, tinha nada a ver com faculdade. Tinha a ver de começar um negócio com unhas. Tinha a ver em começar, sei lá, uma pensão, sei lá. Tinha nada a ver com faculdade. Não, mas é porque tem que estudar, tem que se preparar mesmo. Mas eu digo se preparar. Não estou falando apenas de estudar, fazer faculdade ou algo desse tipo. Porque às vezes não tem nada a ver contigo. Talvez você vai ser um empreendedor terrível e terminou o ensino médio. De repente fez faculdade de outras coisas. Mas você não está deixando, de fato, Deus agir na sua vida. Você está agindo de uma forma como se fosse aquilo, mas você sabe o que Deus está falando contigo. Não consegue dormir em paz. É uma perturbação de mente terrível. As coisas parece que não está dando certo. Por que não parar hoje? Hoje, agora, não é amanhã, é agora. E você falar assim: Deus, eu vou te obedecer. Eu lanço fora todo medo e vou te obedecer. Por que não decidir isso agora? Por que você não levantar pela manhã e dizer: Deus tem me dado poder para pisar serpentes e escorpiões. Eu sou um missionário aonde eu estiver estabelecido. Eu sou um evangelista nesse lugar. Eu vou mudar o quadro de vida aqui. E eu vou conquistar todos os meus sonhos. Por que você não muda nesse sentido? Olha, acabou. Diabo, você perdeu. Eu gosto daquela cena do quarto de guerra. Quando a mulher levanta lá do quartinho e ela começa a mandar o diabo embora. Larga o meu marido. Sai da minha casa, ela vai até a porta e manda o diabo embora. Como ato profético dentro da oração. Por que não fazer isso, cara? Por que não se tornar uma pessoa doida dentro de casa, na rua, apaixonada? Por que não fazer isso? Eu lembro dos dias que eu saía do colégio que eu dava aula em Jardim Iguaçu, na Compacto. Acho que é Jardim Iguaçu lá mesmo, né? Terra lá da família do Alexandre. E eu saía dali, eu ia dali até o ponto de ônibus, às vezes até a Dutra, orando em línguas, cara. Eu estava querendo um monte de coisas naquela época, uma conquista de um monte de coisas, e eu precisava de resposta de Deus. E aí eu orando em línguas no meio da rua. Eu quero lá saber o que as pessoas vão falar.
O que elas vão dizer se eu não tentar? Deus está te trazendo para um tempo diferente, um tempo de prática da palavra dele, prática daquilo que você já tem conhecido, daquilo que você já tem aprendido, prática de tudo aquilo que já tem te ensinado. Começa a praticar isso. Hoje começa a ser diferente. Quando eu falar para a gente ficar de pé agora, tu já levanta, acabou, irmão. O diabo perdeu mais uma vez na minha vida. Hoje vai ser diferente. Não, pastor, mas eu não sei o dia de amanhã, medo. Mas será que eu vou continuar em cima dessa palavra daqui a uma semana? Medo. Larga de ser covarde. É medo. Ah, mas daqui a um mês as coisas podem ter dado errado. Mas você tentou. Larga de ser medroso, larga de ser medrosa. Você tentou, pô. E se passar daqui a um mês deu certo? Aleluia! Glória a Deus! E se der certo, Everton? E se der certo? Porque estamos pensando no que vai dar errado. Mas se der certo, é aleluia, glória a Deus. Deus me abençoou. Daqui a um ano, as pessoas já não te reconhecem mais. Já não te reconhecem mais. Vai dar certo, cara. Mas você precisa acreditar, pratica. Pratica, tenha uma fé intencional, pratica, não deixa se tornar obra do acaso, não deixa se tornar coincidência. Diga, eu vou vencer, eu vou conseguir, Deus é comigo. E deixa o medo de lado. Quando eu aceitei Jesus, recebi a Cristo, a primeira coisa que eu falei para minha esposa foi: eu vou para a igreja, mas eu não vou ser igual. Eu não sabia nada do que estava falando, era um incompetente, não sabia nada. Não vou ser igual essas pessoas aí não, hein? Que entra para a igreja e logo depois sai. Chega no carnaval, tá todo mundo fora. Aceitar Jesus vai ser de verdade, hein? Aí passou mais um tempo, eu vou para a igreja, mas eu não vou me contentar enquanto eu não ser um pastor, hein? Eu vou ser crente de verdade, hein? Meu irmão, recebi a Cristo, nunca mais abandonei Ele. Nunca mais abandonei Ele. Acabou, pô. Não é que não faltou oportunidade. As oportunidades de abandonar a Cristo, ela vem a todo instante. Mas eu permaneci firme em tudo aquilo que estava sendo ensinado até hoje. Em todos os desafios, em todos os problemas, em todas as angústias, em todas as circunstâncias. Lógico que passa-se momentos difíceis, dificílimos, mas se mantém firme, é possível. É possível, pô. Então eu nunca mais abandonei Ele. E aí talvez você está pensando assim, tá, mas e aí, o que eu vou fazer? E daqui a uma semana eu vou estar fazendo tudo de novo. Daqui a 2 semanas, daqui a um mês. Larga de ser medroso. E agarre em Jesus e vai com Ele, meu irmão. Deixa Ele ser a sua confiança. O seu sim. Também o seu não. Mas é tudo nele, por Ele, para Ele. E você vai começar
a alcançar voos maiores. Daqui um tempo vai passar 1, 2, 3 anos. Você vai estar olhando para trás e vai estar rindo de tudo isso. E você firme na presença de Deus. 4, 5 anos, 10 anos, cara. E você firme na presença do Senhor. E contando de tudo que você tem vivenciado. Coisas boas, ruins. E você firme na presença. 15, 20 anos. E você continua sendo a mesma pessoa. E eu vou terminar aqui. É possível você continuar sendo a mesma pessoa. Você cresce, você amadurece, mas eu não lembro o dia que eu saí do tal primeiro amor. Eu não sei o que é um segundo amor ou um terceiro amor. De verdade, gente. Mas isso é porque eu nunca deixei de ser intenso. Eu nunca deixei de ser intenso. Eu fiquei fraco. Eu fiquei... Não. Isso não tem nada a ver com Jesus. Vem tempos difíceis, vem momentos difíceis, encaramos decepções, encaramos tudo isso. Mas Jesus continua sendo o mesmo. Entender isso o quanto antes resolve a nossa vida. Na verdade, nos tornamos pessoas resolvidas. Resolvidas com Deus. E vida que segue, irmão. E vida que segue. Tu pode levantar dessa cadeira agora aí e dizer, acabou, diabo, tu perdeu mais uma vez. A partir de hoje, de agora, eu vou ser assim. Começo a partir de hoje a fazer isso. E você sabe o que Deus tem falado contigo. Você sabe. Pode apagar as luzes, Paulinho, por favor. Vou te dar a oportunidade de tu levantar com luzes apagadas. Pode ficar de pé. A gente vai estar louvando. E eu vou te dar algumas oportunidades para você estar fazendo aqui. Algumas. Uma delas é você estar falando com Deus aí. Acabou. A partir de agora eu começo a fazer isso. A partir de hoje eu começo a fazer isso. Começa a criar um padrão, um hábito na sua vida bom. Até aqui você tem construído hábitos ruins. Começa a criar um hábito bom. A partir de hoje eu começo a fazer isso aqui. Enquanto a gente vai adorando, você vai orando e falando com Deus. Eu vou praticar isso. Deus, o Senhor tem falado comigo um tempão. Me perdoa porque até aqui eu tenho pecado. Eu tenho desobedecido o que o Senhor tem falado comigo. Me perdoa, Jesus. Porque a partir de hoje eu vou fazer isso. Deus, até aqui eu tenho sido medroso, eu tenho sido um covardão. Mas hoje acabou essa vida de covarde. Não há espírito de medo. Que há sobre a sua vida é um espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez. Que dá sentido a tudo. Que quando se libera uma palavra, simplesmente acontece. Há poder. Há poder de Deus sobre você. Há poder de Deus sobre as nossas vidas. E que quando você chegar no dia de hoje ou de amanhã, esse dia é meu. A segunda-feira é minha. Chega desse negócio, segunda-feira maldita. Vai eu trabalhar de novo. É bênção, irmão. Até ontem estava desempregado, é bênção. Obrigado, Senhor, por essa segunda-feira linda. Vai ser muito trabalho hoje, Senhor, e muita bênção também. Me dê força, Senhor. Me dê força para ganhar mais esse dia. Para ganhar mais esse dia.